Olá, eu trago aqui um vídeo exclusivo para você. E detalhe, de puro aprendizado. Nesse vídeo você aprenderá quais são as documentações de instalações elétricas que a NR10 determina que os empregadores, que os estabelecimentos possuam, tanto em empresas com carga instalada inferior a 75 kW de potência e também empresas e estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW. Então esse vídeo é para você que atua de forma direta, como eletricistas, técnicos em mecânica, eletromecânicos, enfim, e também para você profissional que atua de forma indireta, como por exemplo, você que é profissional de segurança, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Esse vídeo vai mostrar e esclarecer para você quais são os documentos que a empresa deve possuir, né? Para você poder fazer a gestão de segurança da sua empresa, você precisa ter esse conhecimento. Você precisa saber quais são os documentos exigidos para que você possa até mesmo cobrar o empregador, né? Fazer aí uma auditoria sobre as documentações exigidas pela NR10. Então você pode até pensar, nossa, mas são 30 minutos de vídeo. Mas é como eu disse, são 30 minutos de vídeo, porém de puro aprendizado. E detalhe, gratuito. Eu desejo a você bons estudos. E detalhe, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, ative o sino, receba aí as nossas notificações e também deixe o teu like, deixe o teu comentário, porque o teu comentário é muito importante para nós. Nesta videoaula, nós abordaremos o tema documentações de instalações elétricas. A NR10 nos apresenta tais documentações como sendo medidas de controle do risco elétrico. Medidas de controle representam o coletivo das ações estratégicas de prevenção destinadas a eliminar ou reduzir os riscos de acidentes, mantendo sob controle as incertezas e eventos indesejáveis com capacidade potencial para causar lesões ou dano à saúde dos trabalhadores. E dessa forma, tais medidas de controle adotadas devem transpor as dificuldades possíveis na obtenção de um resultado esperado, dentro das condições satisfatórias. E que condições satisfatórias são essas? A do não acidente. Então, documentações trata-se também de medidas de controle do risco elétrico. E quando nós falamos de risco, no glossário da NR10, traz esta interpretação como sendo capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas. Então, é muito importante que medidas sejam tomadas e medidas sejam adotadas para controlar o risco de acidentes, o risco de lesões para as pessoas, ou seja, para todos aqueles envolvidos. Lembrando que a NR10 nos dá o entendimento de que as ações e medidas de controle dos riscos seja sempre precedida da aplicação de técnicas de análise de risco. E tais técnicas, elas devem ser desenvolvidas pelo empregador. Cada estabelecimento adota uma técnica como sendo uma ferramenta utilizada para identificação dos riscos e apontar, então, quais serão as medidas de controle. Então, vamos falar agora dessas documentações que são
também medidas de controle. Procedimentos. Nós falaremos sobre procedimentos, sobre inspeções e medições do sistema de proteção de descarga atmosférica e aterramentos. Falaremos sobre especificação dos equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual e ferramentas. Falaremos sobre documentos comprobatórios, teste de isolação, certificados de áreas classificadas. O que são áreas classificadas? São áreas com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. Essa é a definição trazida pelo glossário da NR10. E também relatórios de inspeções. Esses são os documentos que nós abordaremos e que devem compor as build da empresa, ou seja, todo o prontuário de instalações de um estabelecimento. Em todas as intervenções em instalações elétricas, subestações, salas de comando das usinas, centro de operações, entre outras instalações, devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança, saúde no trabalho, bem como a operacionalidade, prevendo eventos não intencionais, focando na gestão e controles operacionais do sistema elétrico de potência, que é o CEP. As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, tais como políticas corporativas e normas no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente de trabalho. A NR10 define que as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Vemos aqui uma determinação de que os estabelecimentos devem possuir diagramas unifilares. Diagramas unifilares são a representação gráfica dos componentes elétricos e as suas relações funcionais, e contém apenas os componentes principais dos circuitos, representados por uma linha. Esses diagramas devem estar acompanhados de dados e especificações das medidas de proteção instaladas, especialmente do sistema de aterramento elétrico, que é elemento de fundamental importância à segurança dos trabalhadores e usuários e dos demais equipamentos e dispositivos de proteção que integram a instalação elétrica, tais como fusíveis, disjuntores, chaves e outros componentes associados à proteção, tanto do circuito elétrico, quanto também à proteção da vida humana e de todos os usuários envolvidos. As especificações documentadas asseguram que os elementos de proteção não sejam substituídos por outros aleatoriamente, não compatíveis com os demais elementos da instalação, carregando assim o risco de incêndios ou alterações significativas no tempo de atuação de uma proteção e proporcionando, maior perigo aos usuários e mantenedores do circuito elétrico. Então é muito importante, a empresa ter
ter o diagrama unifilar. Além de ser importante manter, não basta apenas ter lá o diagrama desatualizado. Então, deve manter os esquemas unifilar, o diagrama unifilar atualizado. Precisa estar atualizado para que os mantenedores, para que os profissionais autorizados a fazer qualquer tipo de intervenção possam ter acesso a esses diagramas, a esses esquemas e poder trabalhar com segurança, sempre mantendo conforme a determinação do diagrama. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, além de ter que possuir e manter atualizado os diagramas, os esquemas unifilares, devem também constituir e manter o prontuário das instalações elétricas. Olhem só, empresas que possuem carga superior a 75 kW devem manter os esquemas atualizados, os esquemas unifilares, e também possuir o prontuário das instalações elétricas. E esse prontuário, que no caso são um prontuário com documentações, devem conter, no mínimo, o que nós veremos a seguir. A linha A. Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR, e descrição das medidas de controles existentes. A linha A, ela determina que integrem o prontuário todos os procedimentos operacionais, as instruções técnicas de trabalho, as instruções administrativas relacionadas às atividades, ou seja, aos trabalhos que serão desenvolvidos. Em detalhe, devem ficar bem claro nessas instruções administrativas as atribuições e limitações de cada categoria profissional envolvida com as instalações elétricas da empresa. Essa linha determina ainda que sejam declinadas na documentação as medidas de controle existentes, portanto, implantadas e que devem ser de conhecimento e obediência pelos trabalhadores. Estamos vendo aqui que, nesta linha, a NR10 estabelece regras básicas e fundamentais para a intervenção nas instalações. Estes procedimentos mencionados devem conter os passos de trabalho, as responsabilidades, as observações quanto aos riscos existentes, às atividades, às instalações e as medidas de proteção a serem observadas. A linha B. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. A linha B, ela determina que devem também compor do prontuário os documentos ou dados referentes ao sistema de aterramento, base da medida geral de segurança e pela estreita relação que tem. Também a documentação relacionada ao sistema de proteção atmosférica, de descarga atmosférica, que, embora se refira à proteção de edificações, é uma instalação de responsabilidade dos profissionais da área elétrica. Essa documentação aqui mencionada na linha B, ela será de responsabilidade exclusiva de profissionais técnicos legalmente habilitados,
de acordo com as suas atribuições profissionais, conforme determina a legislação específica dos seus respectivos conselhos de classe. Agora, a frequência e a natureza das inspeções e medição de aterramento são determinadas por norma técnica específica da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que no caso aqui vai ser a NBR 5419, e dependem de vários fatores, com a finalidade de uso da edificação, como também o grau de proteção e o sistema utilizado por uma determinada edificação. Então, a NBR 5419 vai nos orientar quanto a essa frequência e a natureza das inspeções e medições dos aterramentos. A linha C, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e também o ferramental, aplicáveis conforme determina a NR10. Estamos falando aqui de EPC, EPI e ferramental. Esta alínea obriga o empregador a compor no prontuário as especificações dos equipamentos de proteção coletiva e de proteção individual, assim como o ferramental de uso dos trabalhadores envolvidos com eletricidade. E é claro, pessoal, naturalmente, estas especificações devem ser o resultado de um estudo para a correta aplicação e adequação dos equipamentos à realidade da empresa e das suas instalações. Então, não é qualquer ferramental, não é qualquer especificação, não. Isso vai depender de um estudo por profissionais legalmente habilitados para definir quais são os ferramentais adequados para o desenvolvimento das atividades. E essa escolha, essa definição deverá ser precedida de análise de risco à atividade. Os equipamentos de proteção individual devem possuir o certificado de aprovação, que é o CA, segundo a legislação vigente, a atual NR6, e, consequentemente, juntados também ao prontuário das instalações. Tratando-se de equipamento de proteção coletiva, o EPC, as especificações devem ser claras quanto ao uso, limitação e característica, com ênfase aos aspectos relacionados à segurança com eletricidade, níveis de isolamento, capacidade de corrente suportável pelos conjuntos de aterramentos temporário, fixação de barreiras, etc. Assim também como as medidas administrativas necessárias. Estamos falando aqui também de mais um estudo que deve ser desenvolvido por profissionais legalmente habilitados para aplicar os devidos equipamentos de proteção coletiva. Na listagem das ferramentas, devem ser observada fundamentalmente a sua finalidade, descrição das características e seus limites ao uso em instalações elétricas. E lembrando que especial atenção deverá ser dada aos aparelhos de medição, ou seja, os multímetros, que deverão ser adequados, tá? Quando for se utilizar, eles devem ser adequados à grandeza a medir e à categoria apropriada ao tipo e ao local de utilização. Mais um estudo também aos profissionais legalmente habilitados, né, para estar indicando, né, o equipamento correto, e o trabalhador, quando for fazer o uso, se atentar ali à escala, né,
conforme a grandeza que ele irá medir. A linha D, documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Embora obrigatório desde 1983, a instrução técnica formalizada por meio de cursos regulares não é generalizada entre os trabalhadores da área elétrica. Muitos estabelecimentos, infelizmente, mantêm trabalhadores envolvidos com eletricidade que não tiveram qualificação, ou seja, profissionais que não foram qualificados em estabelecimentos que fazem parte, né, do sistema da rede oficial de ensino, ou seja, credenciados no MEC. Então, infelizmente, muitos estabelecimentos mantêm trabalhadores envolvidos com eletricidade que não tiveram qualificação, nem tampouco capacitação formal em cursos regulares. E muitas vezes tais trabalhadores desconhecem ou até mesmo subestimam o risco inerente à eletricidade e, consequentemente, podem vir a acidentar. Então, a linha D, ela estabelece que também devem compor o prontuário das instalações todas as documentações referentes ao processo de autorização, devendo constar os documentos da qualificação dos profissionais que irão fazer a intervenção, ou seja, da instituição oficial de ensino, da habilitação, ou seja, de profissionais que possuem registro no conselho de classe, e da capacitação, do desenvolvimento do trabalhador realizado na empresa, dos treinamentos de segurança determinados nesta norma regulamentadora e da autorização formal dado pela empresa ao trabalhador contratado. Então, a empresa deve dar uma autorização formal aos trabalhadores que compõem esta instituição. A linha D, resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Esta linha determina que os resultados dos testes elétricos realizados iniciais e periódicos nos equipamentos de proteção, tanto coletivos e individuais, dotados de isolação elétrica conforme regulamentações oficiais, quando houver especificações e recomendações do fabricante, tais testes são objeto de exigência específica do item desta norma, que trata de trabalho com instalações energizadas. A linha F, certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas, ou seja, em áreas com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva, ou seja, área com potencial aí de explosividade. Então, especial atenção deve ser dadas a essas áreas classificadas. Então, deve-se pensar em quais serão os equipamentos, os instrumentos que serão utilizados, por exemplo, por trabalhadores autorizados a fazerem intervenção, né? Pois, para se trabalhar em tais áreas, os equipamentos, as ferramentas, elas devem ser intrinsecamente seguras. Então, esta linha determina que se organize no prontuário a documentação dos equipamentos e dispositivos elétricos utilizados em áreas classificadas, cuja a obrigatoriedade de certificação é expressa
pela portaria 176 de 17/7 do ano de 2000, quando o Sinmetro regulamentou tal exigência. A linha G, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas de A a F. Nós vemos aqui, nesta alínea, né, a necessidade de um relatório técnico, ou seja, aqui a ANR traz a ideia de uma auditoria, um profissional legalmente habilitado a estar verificando todas essas alíneas, se elas estão corretas ou não, se está tudo normal ou não, ou se está faltando aqui alguma adequação. Então, deve ser gerado um relatório com recomendações e correções, né, e até mesmo com cronograma para o cumprimento de tais correções, caso alguma dessas alíneas não estiver em cumprimento, não estiver em conformidade. Então, deve-se criar um relatório apontando aí as adequações e melhorias, né, para que a empresa esteja com o seu prontuário totalmente em conformidade. As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência devem constituir prontuário com o conteúdo que acabamos de ver, o conteúdo anterior, né? E acrescentar também ao prontuário descrição dos procedimentos para emergências e certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual, né, para se atuar em alta tensão. Os prontuários das instalações elétricas devem ser organizados e mantidos pelo empregador ou por pessoa formalmente designada pela empresa e permanecer, olha que detalhe importante, deve permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. Então, os trabalhadores devem ter o fácil acesso a tais documentações, melhor dizendo. Por exemplo, o eletricista vai fazer uma intervenção, né? Vai fazer uma manutenção, uma correção, uma adequação. Como que ele fará isso se ele não tiver acesso aos diagramas unifilares? Né? Fica bem complicado e compromete a segurança, tanto do trabalhador quanto a segurança também dos demais envolvidos e de outras pessoas, dos usuários. O prontuário das instalações elétricas deve ser revisado e atualizado sempre que ocorrerem alterações nos sistemas elétricos. Então, à medida que for havendo alteração, crescimento, modificação nas instalações, devem ser atualizados. Tanto o diagrama unifilar, como também toda a documentação. Os documentos previstos no prontuário de instalações elétricas devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, ou seja, com profissionais que possuem registro no seu conselho de classe e que permite o desenvolvimento de suas atividades, permitindo que este profissional seja e atue, né, seja legalmente habilitado para atuar conforme determinação da NR10. No interior das subestações, deverá estar disponível em local acessível um esquema geral da instalação. Toda documentação ela deve ser em língua portuguesa, sendo permitido o uso de língua estrangeira adicional. Pode até ter documentações, né, em língua estrangeira, mas, porém, somente como sendo adicional. É obrigado
que as documentações estejam na língua portuguesa. Uma observação: todos os trabalhadores, né, que interajam diretamente ou que interajam indiretamente e realizam trabalhos em proximidade ao sistema elétrico de potência, tal trabalhador deve também ter o treinamento do CEP, ou seja, o curso complementar da NR10 básico. Nós veremos agora um vídeo, e esse vídeo mostra uma empresa que fez uso da tecnologia, né, por intermédio de QR Code, para disponibilizar aos seus trabalhadores, aos seus profissionais autorizados, para eles terem acesso às documentações, aos procedimentos de trabalho, aos diagramas unifilares, né? Então, propiciando aí maior segurança e qualidade. Vejam bem, o profissional, fazendo uso do seu celular, ele faz a leitura do QR Code. E ali vai disponibilizar agora os diagramas, os esquemas unifilares para esse trabalhador. Aqui uma instrução de trabalho para a partida de um determinado equipamento. Então, são procedimentos na palma da mão. Parabéns a essa empresa e também aos desenvolvedores aí desses procedimentos, dessas facilidades. Aqui agora o trabalhador, né, vai ter acesso a um vídeo de orientação, de instrução de trabalho. Que é interessante e muito seguro. Agora aqui, instrução de trabalho para limpeza de um determinado equipamento. Então, os procedimentos estão à palma do trabalhador, à disposição do trabalhador, proporcionando segurança e qualidade.